Aí, acho que agora está indo. Ah, bom, estou aqui fazendo hoje essa conversa, né? Hoje tem uma outra convidada, e essa para mim, se o Jean já foi um convidado especial, essa é mais especial ainda, porque trata-se de ninguém mais, ninguém menos do que a minha mãe, né? E a minha mãe, além de ser minha mãe, ela é minha parceira também de escola, né? Foi minha parceira de escola durante muitos anos e foi uma das principais responsáveis pela criação do MEP antes de que eu pudesse ter chegado na escola. Ela foi uma das que me levou para a escola junto com a diretora Doris, né? Então, eu a convidei para que a gente conversasse hoje e ela contasse um pouquinho para vocês como é que foi esse processo da criação do MEP antes mesmo de começar, vamos dizer assim, a elaboração do curso, né? A elaboração do projeto, essa coisa toda, porque o sonho do MEP, sem esse nome ainda, né, mãe? Ele já tinha começado antes mesmo de que pudesse existir um MEP, certo? E aí é por isso que eu pedi para ela fazer essa live comigo e a gente vai conversar um pouquinho então hoje. A minha mãe tem nome, né? O nome dela é Maria Alice Pavan e ela é professora aposentada. Agora já está curtindo só as netas e as costuras, né? Mas, então vamos lá. Boa noite, obrigado por ter conversado aqui com a gente. Boa noite, André. E Achei conta. muito legal achei muito legal essa tua ideia de fazer essas gravações, né? Porque acho importante a gente deixar registrado tudo isso que foi feito e por que foi feito, né? Posso começar a falar? Pode, vamos lá. Então, queria dizer assim, né, que o MEP, ele é um ponto meio fora da curva, o MEP de Bombinhas, porque ele foi um curso que não surgiu como a maioria dos cursos surge. Como é que surgem normalmente os cursos, né? Pelo menos aqui no estado de Santa Catarina, que é onde eu conheço. O estado cria algum tipo de curso e propõe para as escolas quem é que quer bancar de fazer aquele curso, né? Então, as escolas ali mais ou menos conversam, algumas se habilitam, e aí a escola propõe para a comunidade, certo? Aqui em Bombinhas, o MEP teve uma história um pouquinho diferente, e eu acho que é a isso que se deve o grande sucesso que o curso fez. Não só isso, mas uma das coisas, né? Porque, na verdade, a história é assim. Não é uma coisa que fui só eu que fiz, certo? Eu tive a chance, a oportunidade de conviver com a comunidade, né, dos moradores aqui do município durante muitos anos. Uma porque eu participei da Associação de Moradores de Bombas, né, que foi uma associação que sempre lutou pelo interesse da comunidade, do que a população queria que acontecesse. E outra, porque depois eu fui funcionária da Associação de Moradores de Bombinhas durante uns 10 anos. E, além disso, eu participei também da primeira gestão, né, quando o município foi criado, o primeiro prefeito foi o seu Maneca. Eu não fui a primeira secretária de saúde, eu fui a segunda. Mas eu entrei quando o mandato do seu Maneca estava com 5 meses, né? E eu tive a sorte de ser a secretária não só de saúde, Isso aí, mas de só para a gente saúde. pontuar, isso aí foi em 1993, certo? Porque a cidade se emancipou em 92 e a primeira gestão começou em 93, né? Isso. E eu tive na Associação de Bombas já desde 1986, 87, Certo. certo? E na Associação de Bombinhas eu não lembro exatamente quando eu entrei. Mas eu entrei quando vocês ainda moravam comigo em Porto Belo. Você tinha 10 anos. 92 foi aquilo. 92? É. Então quando eu saí da prefeitura, em 96, eu voltei para a associação, certo?
E foi aí que eu fiquei mais quase 10 anos, que depois eu fui para a escola em 2003, 2004, certo? E lá na prefeitura, era a Secretaria de Saúde, Assistência Social e Saneamento. E a gente teve uma sorte muito grande de, logo no começo, ter uma equipe de médicos sanitaristas, que eram o Mauro Barroso e o Mauro Vieira, certo? Que, na verdade, foram aqueles que me guiaram em como conduzir a secretaria. E a gente teve também, assim, a gente teve o apoio da Secretaria de Saúde do Estado e da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC. E nessa parceria com a UFSC, a gente tinha que fazer o primeiro Plano Municipal de Saúde, imagina. Só que não tinha nenhum dado de Bombinhas, porque todos os dados que existiam de Bombinhas eram de Porto Belo. Porto Belo. Isso. Então, o que o pessoal da UFSC sugeriu? Que a gente fizesse uma pesquisa, tipo essas pesquisas que o IBGE faz, para a gente poder conhecer a cidade, certo? Saber o número de habitantes exatamente, saber a renda, profissão, essa coisa toda, né? Então, eu tive a oportunidade nesse período de, além de conhecer a cidade através do contato com as pessoas, que eu sempre tive muito, né? Por causa da associação, eu tive a oportunidade também de fazer parte dessa pesquisa e usufruir do conhecimento que essa pesquisa trouxe para a cidade, né? E Claro, que depois foi transformado no... e tudo. Isso, exatamente. Então, foi aí que a gente descobriu a questão de quantas pessoas estudavam, quantas não estudavam, né? Foi aí que a gente ouviu uma coisa que, para mim, marcou muito, que o pessoal, principalmente o pessoal dos índios, né, as famílias de pescadores, eles achavam uma bobagem as meninas estudarem, né? Porque as meninas iam casar, iam ser donas de casa. Isso em 1993, 94, certo? Não faz assim tanto tempo, faz o quê? 30 anos? Nossa, faz 30 anos. Faz muito tempo que eu estou aqui, né? 27, 28. Então, e depois disso, eu ainda por cima, depois que eu saí da associação, eu ainda por cima fui trabalhar na escola de Zimbros, o Leopoldo José Guerreiro. E lá no Leopoldo, eu tinha... uma das disciplinas que eu lecionava era uma disciplina chamada disciplina diversificada, Certo. que quem é da época vai lembrar que a diversificada, um dos objetivos era assim: os professores e os alunos escolhiam um tema para ser discutido durante aquele ano, e daí, além de discutir o tema, a gente tinha que montar, junto com os alunos, uma pesquisa sobre o tema. Então, foi nessa pesquisa sobre o tema, né, que naquela época era pesca, e que acabou virando uma pesquisa, porque tinha uma discussão muito grande ali entre os alunos do Leopoldo, que é lá nos Zimbros. Naquele período só tinha ensino médio nos Zimbros. Então, era muito interessante, porque era assim, tinha um primeiro ano de bombas, um primeiro ano de bombinhas, um primeiro ano de Zimbros e Campo Grande. Então, era assim, a cidade estava toda lá representada. Toda lá, embora certo? Nas suas salas, né? Exatamente, mas estava todo mundo dentro da mesma escola e eu era professora de todos, certo? Então, uma coisa que foi muito legal, porque tinha essa discussão, né? Se na cidade a profissão dos pais, a maior quantidade de pais tinha como profissão ser pescador, ou se tinha algum outro tipo de profissão, né? E aí a gente fez a pesquisa e a gente descobriu o seguinte, que em Zimbros e Campo Grande, a maioria dos pais ainda era pescador. E os alunos eram de família de pescador, porque a gente fez uma pergunta tipo assim: tem alguém da sua família que ainda vive da pesca artesanal ou a pesca embarcada? Né? Porque tem dois tipos de pescadores. E lá naqueles dois bairros ainda tinha, a imensa maioria era de família de pescador. E do lado de cá, bombas e bombinhas, não, era o contrário, certo?
Então, aqui era muito pouca gente que era de família de pescador, né? Aqui a maioria do pessoal ou trabalhava como funcionário público ou trabalhava em coisas ligadas ao turismo, certo? Que lá nos Imbros de Campo Grande, naquele período, ainda não tinha muito, estava recém começando, né? E tinha também o pessoal ligado à maricultura lá no Campo Grande. Certo. E aí essa pesquisa foi desdobrando, porque enquanto você está fazendo, elaborando a pesquisa com os alunos e não sei o quê, como não é uma disciplina que você tem um conteúdo especificado, você vai criando o conteúdo e os alunos vão participando mais, certo? Então, foi nesse período que eu descobri que descobri através de conversas com os alunos que a maioria deles, quando acabava o ensino médio, ou ia trabalhar como auxiliar de pedreiro ou como auxiliar de pintor. E mesmo aqueles que durante o verão conseguiam trabalhar como garçons ou como trabalhar em pousadas ou coisa do gênero, eles sempre ganhavam menos que os outros que vinham de fora, porque eles não tinham onde fazer nenhum curso técnico, certo? Então, a gente incluiu no final da pesquisa uma pergunta sobre isso. O que eles pretendiam fazer depois do ensino médio, se era um curso técnico ou se era alguma faculdade. Então, você imagina que naquele tempo, naquele período, o Enem era uma coisa que estava sendo recém-fundada, certo? Era uma coisa assim que quase ninguém conhecia, né? Então, foi inclusive a gente que trouxe para a escola e para o pessoal aqui essas questões de Enem, de ProUni, de não sei o quê. Então, a imensa maioria respondeu nessa pesquisa, mais da metade, que gostaria de fazer um curso técnico depois da escola, né? Então, aí vai juntando, certo? Essas coisas todas que eu tive a oportunidade de conhecer e de saber, né? E fui conversar com a Délcia, que era a diretora da Escola de Zimbros. A Délcia, eu não vou falar sobre o nome dela, porque eu vou falar errado, porque eu tenho péssimo memória para nomes, né? Uhum. Mas o nome eu sei, a professora Délcia, certo? Fui falar para ela, porque daí, quando os alunos me falaram isso, eu fui pesquisar na internet se não existia algum curso técnico que a gente pudesse trazer para a escola pública. E foi exatamente nesse período que o governo Lula estava lançando essa proposta de MEP, que era Educação Profissional Integrada ao que, André? Educação profissional integrada ao ensino médio, né? Ao contrário, na verdade. Isso. Ensino médio integrado à educação profissional. Isso, ensino médio integrado à educação profissional, certo? E que era um tipo de curso que podia ser desenvolvido dentro das escolas públicas, dentro das escolas estaduais, que era exatamente aquilo que vinha de encontro com aquilo que os meninos estavam pedindo, certo? Então, a Délcia adorou a ideia, porque a Délcia era assim, né? Ela, tudo que era inovação e não sei o que, ela adorava. Inclusive, naquele período, ela estava implantando lá no Leopoldo, uma coisa que depois, infelizmente, acabou, que era o ensino fundamental integral de primeiro a quarto ano, que hoje é a primeira a quarta série, né? Então, aquelas mães, era concorridíssimo esse curso que a Délcia implantou lá. E a existência desse curso, inclusive, foi o que acabou, vamos dizer assim, sendo a razão do MEP migrar para bombas, né? Porque como tinha Exatamente. esse curso lá já de primeiro a quarto ano, os professores ficaram receosos de implantar um outro tipo de modelo de projeto inovador, né? E é aí que vai vir para bombas. Exatamente isso. Então, aí, como a maioria dos professores naquela época lá do Leopoldo ficou receosa disso, como você disse, né? A Délcia já tinha conversado lá na gerência de educação, né, em Itajaí, sobre a possibilidade de trazer esse curso para o Leopoldo. E o pessoal tinha se empolgado, certo? E aí, não sei se foi uma coincidência que aqui foi, eu sei que um dia, lá na gerência, estava a Délcia e a Doris, que na época era diretora aqui da Escola de Bombas. Certo.
E eu dava aula naquele período, durante o dia, de manhã, eu dava aula lá no Leopoldo, no ensino médio, e eu estava dando aula também aqui no Maria Rita, à noite, porque aqui só tinha ensino médio noturno. Eu dava aula nas duas escolas. E foi aí que as duas diretoras, mais o pessoal da gerência, conversaram e perguntaram para a Doris. Então, porque se o Leopoldo não quer, por que você não experimenta implantar lá em Bombas? Né? E a Doris falou assim, mas eu ainda não sei nada sobre esses cursos, Aí elas falaram, não, mas tem a professora Maria Alice, que foi quem pesquisou e sugeriu para a Délcia. Ela não dá aula lá com você também? Ela falou, dá. Então, converse com ela. Né? Você já tem lá a professora que já está um pouco mais por dentro. Então, foi assim que nasceu essa ideia, entendeu? Foi muito interessante, porque ela veio dos alunos e da comunidade em geral, né? Porque sempre teve aqui em Bombinhas essa coisa que eu aprendi também no contato com a comunidade, que é essa questão que até hoje persiste, que a gente não conseguiu superar, de você ter trabalho durante os meses de verão e não ter trabalho o inverno inteiro. Então, você imagina, as pessoas, né, depois com a construção civil, porque naquele período só o pessoal que era de família de pescador conseguia trabalhar no inverno, né? E daí, com a chegada da construção civil, e o pessoal que vinha de fora também, trabalhando na construção civil, começou alguma coisa. Mas a rapaziada não tinha como trabalhar, né? E não tinha formação nenhuma para trabalhar. Então, esse era o desejo, certo? Você oferecer para as pessoas, né, esse apoio. Legal. E aí acabou vindo a história para Bombas. Aí aqui em Bombas, como você mesmo falou, a questão do turismo era um pouco mais forte. E aí acabou se direcionando o curso para a história do turismo, né? Mas aí porque quando a gente... Só um minuto. Quando a gente estava pensando lá no Leopoldo, uma das ideias era implantar a escola técnica de pesca. Entendi. Porque lá as famílias eram mais voltadas para a pesca. E quando veio para Bombas... Certo. E aí aqui você estava me falando também que o curso tinha essa preocupação de atender a demanda, mas de ao mesmo tempo não servir para só fazer mão de obra barata, não é isso? Tinha também a preocupação de você formar um aluno que tivesse a possibilidade de cursar outras coisas se ele quisesse continuar depois, né? Isso, porque isso foi interessante isso também, né? Porque isso era uma preocupação que a gente tinha, né? Tanto eu quanto a Doris, quanto os professores, quanto o pessoal da gerência, certo? Mas isso estava também no bojo da proposta do MEP, né? Porque a proposta do MEP, ela era exatamente isso, certo? Ou seja, porque as escolas brasileiras tiveram lá no período que eu era mais moça, tinha a seguinte proposta, né? Elas hã? O científico, ou era o regular ou era o científico, não é isso? Tinha o científico e o normal, a escola normal, que formava professores, mas depois teve uma proposta de cursos técnicos que era assim: você fazia o primeiro ano, você fazia, acho que era assim, eu sei que era assim, você não fazia o ensino médio inteiro, você fazia determinadas disciplinas do ensino médio, mas o forte da tua formação era para uma área técnica. Então, era contabilidade, era secretariado, essas coisas assim, entendeu? Mas você não ficava com o conhecimento que os alunos que faziam só o científico ficavam. Porque quem fazia só o científico, então tinha todas as disciplinas. E quem tinha um pouco menos de grana e precisaria trabalhar logo depois do ensino médio, era focado o ensino mais para essa questão do técnico. Então, as pessoas ficavam sem muita possibilidade de continuar, porque não tinham adquirido aquele conhecimento geral. Entendeu? E o MEP vinha com essa proposta, que não era fazer disciplinas de conhecimento geral do ensino médio durante um período e depois fazer o curso técnico, era fazer integrado, certo? Ou seja, integrar os professores, proporcionar para os alunos que eles tivessem um conhecimento geral
e, além disso, um conhecimento específico na área de escolha do curso, né? Porque teve também curso de vinicultura, não sei como é que fala, cursos voltado para informática, e vários outros tipos de cursos que a cidade podia escolher, a escola podia escolher, né? Isso tudo depois vai originar lá em 2007 ou 2008 o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, né? Que aí tem uma gama gigantesca. Exatamente. No começo eram poucos, acho que tinha uns 12, 14, entendeu? E que também teve uma história interessante, porque a gente aqui em Bombas teve uma grande sacada. Porque como esse tipo de curso incluía matérias e não retirava, certo? O que aconteceu? Ele também tinha uma carga horária maior. E essa carga horária maior, que se eu não me engano era 800 horas, essa carga maior fazia que, se você fizesse ele só em meio período, ou de manhã ou de noite, o aluno ia ter que fazer o ensino médio em 4 anos, certo? E óbvio, evidente, que o adolescente, que quer tudo para ontem, ia acabar não escolhendo fazer ensino médio, o MEP, porque ia querer fazer o ensino médio comum, que ele acabava em 3 anos, certo? E a gente teve a seguinte sacada: não era integral, era semi-integral, então era 5 manhãs, como qualquer ensino médio, e eram 2 ou 3 tardes no começo, não me lembro. Do ano. O primeiro ano acho que era 2 tardes e o segundo ano era 3 tardes. Ou o contrário, não me lembro também. Então ficava o quê? Ficava assim um curso semi-integral, mas que você fazia em 3 anos. E a maioria das outras cidades, principalmente aquelas que implantaram o MEP noturno, não tinham essa possibilidade. E outros lugares não pensaram nisso, né? Então, quer dizer, aqui em Bombinhas, o que aconteceu foi uma conjunção de fatores que levou o MEP a ter o sucesso que teve, entendeu? Legal. Aí também podemos falar, né, da qualidade dos professores, do apoio que a gerência deu, da qualidade da diretora, que conseguiu integrar a cidade inteira, então teve o apoio do prefeito, que também botou um transporte escolar específico para o MEP, porque era fora dos horários, né, das outras escolas. Aí teve apoio também da Associação de Hotéis e pousadas, né, e de associação de moradores, enfim. Foi um apoio generalizado, certo? Porque foi um curso que correspondia à expectativa e à necessidade da comunidade, né? Legal. Nós já estamos meio estouradão no tempo, mas eu queria que você falasse mais uma coisinha aqui, que é aquela questão que a gente falava da primeira turma, principalmente, aquela preocupação que a gente tinha de que os alunos também aprendessem a se posicionar em relação às questões da cidade e das empresas onde eles iam trabalhar, né? Que eles não fossem só funcionários assim para fazer aquilo que eram mandados fazer, mas que também tivessem essa coragem e essa capacidade de propor alguma coisa, né? Como é que era isso? Como é que foi isso lá no começo? Rapidinho, porque nós estamos estourados no tempo. Então, eu vou falar rapidinho hoje, mas depois talvez fale um pouco mais. É que nós já estamos mais se você conversando. Então, vamos deixar. Não quer deixar isso para outro dia? Não, mas acho que é importante falar, nem que a gente passe um pouco. O pessoal acaba conversando com a gente, escutando a conversa e ficando um pouquinho mais. Tá. Não, era uma coisa simples assim, né? Porque como a gente tinha que responder aos anseios da comunidade, um dos anseios da comunidade era resolver essa questão do trabalho, como é que fazia para, de alguma forma, fazer alguma coisa para que as pessoas tivessem trabalho no inverno, certo? Então, isso foi uma responsabilidade que a gente jogou para cima dos meninos. Hoje, de vez em quando, tem um remorso disso, porque as primeiras turmas, principalmente a primeira, a gente cobrou muito deles, né? Então, o que a gente fazia muitas atividades, que eu não sei se vocês ainda fazem hoje em dia, mas, por exemplo, naquele período estava sendo discutido, era a Agenda 21 do município, né?
Então, a gente levava os meninos para as discussões da Agenda 21. E lá eles aprenderam que eles podiam dar palpites na construção da Agenda 21. Né? E aí, também, aquele ano, eu ainda era professora de DDV, e eu também fiz uma pesquisa com eles, que eles foram para a comunidade como um todo, perguntar o que a comunidade achava que devia ser feito para que o turismo fosse incentivado aqui no inverno. Né? Então, essa interação também proporcionou uma coisa assim. E claro, né, André, a gente, tanto eu quanto você, a gente sempre foi meio metidinho em procurar soluções, né, para os problemas da vida. E a própria proposta do MEF também trazia isso no seu bojo, certo? Sim. Que você tanto que assim, uma das disciplinas que tinha, não sei se ainda tem, era a legislação trabalhista. Tem, no terceiro. Certo? Porque naquele período, aqui em Bombinhas, quase ninguém era registrado. O pessoal trabalhava o verão inteiro, acabava o verão, ficava desempregado, pura e simplesmente. Né? Depois, com essa coisa das pessoas irem aprendendo, certo? Que daí o pessoal começou, inclusive, a ter como é que fala? Acesso ao auxílio-desemprego. Né? Então, quer dizer, foram uma série de coisas que eles foram estudando, discutindo, porque, claro, se você discutia com eles toda a questão do turismo, impossível que eles não ficassem espertos para o que eles estavam vivendo. Sim. Certo? E sempre isso foi colocado, né, André, tanto por você quanto pelos outros professores de turismo, essas questões de... Porque o turismo ainda não tem solução para tudo. Exatamente. Certo? Então, isso sempre foi muito discutido com eles. E aí você vai se habituando a questionar, buscar respostas. Isso. Né? E essa coisa do professor dizer que não tem a resposta pronta, né? Isso é uma coisa que a gente trabalhava muito. Os professores chegavam na sala de aula e falavam assim, o aluno perguntava alguma coisa e a gente falava, não sei, o que você acha? E ele ficava até surpreso, porque ele estava acostumado que tem sempre uma resposta certa, sempre uma resposta pronta, né? Então a gente trabalhava muito isso com eles, eu acho que era uma coisa importante. A gente ainda busca fazer isso, mas a DDV permitia muito isso, e eu acho que as matérias humanas elas permitem muito isso, né? De não ter a resposta pronta. Eu, como professora de sociologia, eu sempre brinquei com eles, né? Falava assim, gente, sociologia é uma matéria muito mais difícil que matemática, ou química, ou física, ou biologia. Eles me olhavam espantados, né? Porque para eles essas matérias são as mais difíceis. Eu falava, gente, todos os problemas de matemática, de física, de química, todos eles você chega numa resposta. Você só precisa aprender o método de chegar a essa resposta. Agora eu quero que vocês me respondam uma coisa. Qual foi a sociedade que achou a solução? Que tem uma resposta de como se viver bem, feliz, de forma igualitária? Quero que vocês... Qual foi? Então, meus filhos, essa grande questão está na mão de vocês, né? Vocês, essa geração de vocês é que vai ter que buscar essas respostas e achar essas respostas, né? Como de fato é, né? É verdade. Mãe, nós dois conversando, a gente fica aqui até meia-noite e é pouco. Mas, assim, muito legal que a gente possa trocar um pouco essa ideia. Espero que o pessoal que assista também goste, né? E muito obrigado por se dispor a falar com a gente um pouquinho sobre isso, contar um pouquinho sobre isso. E a gente faz outros eventos. Eu quero ver se a gente faz um, mas aí não sei, tem que ser sem hora para acabar. Porque eu quero ver se faço um com você, com o Jean, com o Lari, para a gente lembrar das histórias aí, só das histórias engraçadas, fazer um happy hour. Isso seria ótimo. Mas eu gostaria também de fazer com você algum outro, para a gente contar algumas experiências que a gente teve em sala de aula, sabe? Porque tem muita coisa fantástica para lembrar, né? Vamos começar a rascunhar, a gente pega e faz e vai publicando. Tá bom. Tá bom? Muito, muito, valeu, muito filho. Boa noite. Boa noite. Também. Até mais, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.